Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor e evangelista Dalmo Pereira, orando por você, mais uma vez aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor, glória a Deus, agradecido por estar aqui mais uma vez, depois de longos dias viajando, trabalhando para ganhar o pão, e evangelizando ao mesmo tempo, glória a Deus, por onde passar, falar sempre do amor de Deus, falar quem é Jesus, dar testemunho, é muito bom, é muito bom. Se você não conhece Jesus, faça parte desse time, venha conhecer Jesus Cristo, que só Ele cura, salva e liberta. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir, e que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, venha, neste dia de hoje, aqui, derramar bênçãos e bênçãos sobre cada um, sobre cada família, em nome de Jesus. Amados, aqui, o livro que Deus me dá a palavra aqui, se encontra em Atos 2. Atos 2. Eu quero... Por que eu estou lendo Atos 2? Por que nós vamos fazer essa leitura aqui de Atos 2? Hoje, aqui nesse momento, primeiro eu vou aqui abraçar a todos ministros de Deus, né? Se falam aí, como hoje eu já recebi muitos e muitos, né? Deus abençoe, pastor, o seu ministério, pastor, obrigado, Deus abençoe o dia do pastor. Eu, particularmente, como não sou muito de guardar datas, mas eu estou me sentindo aqui feliz de saber que fui lembrado e que sou lembrado, amém? Porque dia de pastor é todos os dias, né? Dia de pastor é todos os dias. E para mim, carrego ainda o conceito comigo, esse é meu pessoal, né? Que pastor mesmo é aquele que cuida das ovelhas, independente de ter um óleo derramado ou não. Pastor mesmo é aquele que crê no Deus vivo, é aquele que tem obediência à palavra e que sai para evangelizar aí fora, buscando aqueles que estão desgarrados. Esse é pastor. Você que é um membro da igreja, que vai para o culto, você é um pastor. Você é um pastor. Você fala de Deus, você fala da vinda de Jesus. Então você é um pastor. Você, pastor, não é só porque pastoreia. Não é só porque pastoreia uma igreja, um templo. Não. Você pode não ter um templo, mas você tem Jesus, você tem a Bíblia. Você é um pastor. Amém? Você é um ministro de Deus. Tanto faz ser homem como mulher. Nós temos que parar com isso. Essas dissensões. Que enquanto estão aí com essas dissensões, o inimigo está tomando conta. Nós temos que parar com isso. De picuinhas em placas religiosas, de picuinhas em querer falar, né, por conta de hierarquia, que só serve aqui. É claro que você é um pastor ungido, você tem o seu documento, a carteira que você prova que você é um pastor de CH e 20, amém. Mas, no sentido geral da coisa, é todo aquele que respeita e que tem obediência à palavra de Deus e que fala da vinda de Jesus. Este é o verdadeiro pastor. Meu abraço a todos aqueles que, sem nenhuma vergonha, fala do amor de Cristo, apacenta pessoas, né? Busca pessoas lá fora para dentro dos ministérios. Meu abraço a cada um, amém? Quero também, nesse dia de hoje, aqui, mandar aqui um abraço e a paz para todos aqueles que hoje fizeram um encontro com Jesus, né? Descendo as águas, se batizando, glória a Deus, né?
A você que hoje fez um encontro com Cristo, né? Deu um passo para Jesus, que Ele está lá de braços abertos, sempre nos esperando a dar um passo para Ele. Deu um passo e Ele fala: venha que eu estou aqui. Receba aqui do pastor Dalmo o meu abraço e eu abençoo o seu ministério, o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eita glória de todos aqueles que hoje foram, sim, batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, especialmente aqui a você, Manu, Emanuele, que hoje teve um encontro com Jesus nas águas, lá na cidade, não vou falar o nome, muito longe daqui. Muito longe daqui. Né? Não vou falar onde e não precisa. Faz parte da minha ética e da minha vigilância. E você fez um encontro com Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, minha filha. E que você venha honrar esse ministério e venha ser só bênção e ganhar almas para Jesus. Amém? Você é uma criança que realmente é sábia e que o Espírito Santo de Deus permaneça sempre habitando em você e em todos que hoje fizeram e tiveram um encontro com Jesus. Amém? A palavra de Deus se encontra aqui em Atos 2, no versículo 38, falando aqui de batismo. Né? As primeiras conversões, glória a Deus. Né? Aqui o versículo é o 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, versículo 38, capítulo 2 do livro de Atos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas também quero aqui, aleluia, voltar aqui no livro em Mateus, glória a Deus, Mateus está aqui, Mateus, glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. O livro de Mateus, aonde já nos fala em Mateus 28, 19, Mateus 28, 19, eu quero que os irmãos venham comigo, 28, 19, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aonde nos fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ainda mais, no verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Guardar todas as coisas que eu tenho mandado, os mandamentos, né? Enfim. Então você dá para notar, irmãos, igreja, que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se encontra aqui no livro de Mateus. Nesse momento, a leitura feita aqui no livro de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, por que eu quero aqui enfatizar essa questão do batismo aqui? Primeiro, porque hoje eu estou feliz porque mais almas se renderam a Jesus. Mas também vem aqui em Atos 2 e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que nós podemos aprender em nome de Jesus? O que nós podemos aprender? Qual é a diferença? Que diferença é essa, pastor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que diferença é essa
em nome de Jesus. A principal diferença entre o batismo em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos, igreja, abençoados e abençoadas, é claro, ela se reside num contexto e na mensagem que transmitem, embora ambos se refiram à fé em Jesus e à participação tritariana, a participação na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Se procurar aqui na Bíblia, né, vai encontrar muita dificuldade para poder entender. Se ler a Bíblia, se examina as Escrituras, se ora a Deus, não tem como. Então vejamos, a principal diferença qual é? O batismo em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se reside no contexto e na mensagem que transmitem, embora ambos se refiram à fé e em Jesus a participação na Trindade. Amém. Glória a Deus. É o batismo, a fé, o fortalecimento, a nossa fé, que se resume em Jesus Cristo, que chega em Jesus. Mas tem mais. E esse batismo em nome de Jesus? Qual o contexto, pastor? Qual o contexto desse batismo em nome de Jesus? Que contexto é esse? Este batismo, ele é mencionado aqui no livro de Atos, como foi falado aqui, que enfatiza a fé em Jesus como o Senhor, né, e Messias, reconhecendo o seu sacrifício pela remissão dos pecados e a dádiva do Espírito Santo. Porque é um momento de arrependimento, a remissão dos pecados. Perdoa-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o contexto? O contexto é esse batismo que é mencionado, como foi aqui lido em Atos 2, glória a Deus, em Atos 2, né? E no versículo 38, que enfatiza a fé em Jesus como Senhor e Messias, conhecendo o seu sacrifício pela remissão dos pecados e a dádiva do Espírito Santo. E qual a mensagem? Qual a mensagem? Aleluia. Porque assim, eu gosto sempre de estar, peço a Deus, Ele me dá a leitura, e aí a gente vai falando com o Senhor, vai escrevendo, vai fazendo ali o nosso esboço, e assim a gente vai seguindo com o Espírito Santo dando para nós a direção. E essa mensagem, ela destina-se a um público que já conhece a natureza de Deus, Pai, e do Espírito Santo. A um público que já conhece a natureza de Deus Pai e ao Espírito Santo. Por que, pastor, um público que já conhece a natureza? Porque automaticamente é importante lembrar de que todo aquele que está se preparando para baixar as águas e receber o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, ele passa por um estudo bíblico. Então ele vai estar. Uns já começam em casa desde cedo, porque hoje está difícil, sim, mas ainda tem famílias onde a palavra de Deus está dentro de casa. E já cresce sabendo qual é a mensagem. Então vejamos que destina-se a um público que já conhece a natureza de Deus Pai e do Espírito Santo, mas que precisa reconhecer a autoridade. Eis a questão, que precisa reconhecer a autoridade. Que autoridade? E o papel crucial de Jesus na salvação. Qual é o papel crucial de Jesus na salvação? Aleluia! Então, o papel crucial de Jesus na salvação. O papel crucial de Jesus na salvação, que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, a você que está indo para a igreja, que está indo ao ministério e que está se preparando para o batismo, lembre-se que o papel crucial de Jesus, a você que não conhece Jesus ainda, que não teve um encontro, a você que está aí fora e que precisa vir cá para dentro da casa do Senhor, essa importância
crucial de Jesus. Qual o papel crucial? É o arrependimento. É porque Jesus, qual é o papel crucial de Jesus agora? Jesus agora, nesse exato momento, é o seu, é o meu, é o nosso advogado. É o nosso advogado. Ele agora intercede junto ao Pai por nós. E nós vamos ter um encontro com Ele. Amém? E Jesus está ali sempre do nosso lado. E nós viemos para o joelho, viemos orar. Quando eu falo joelho, é só a forma de expressar, porque para orar, tanto faz estar de joelho, estar deitado, estar em pé, estar andando, estar caminhando, estar dirigindo. Ore, mas ore, não pare de orar. Se orava 20 minutos, baixou para 10, continua nos 10, depois vai aumentando. De novo, mas não saia da presença de Deus. Jesus é isso. Nesse momento ele é advogado. Então, veja, este batismo aqui, ele é mencionado dessa forma. Então, essa mensagem, ela destina-se a um público que não conhece a natureza da Trindade e precisa ser ensinado sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas aqui eu preciso dizer aos irmãos que quando fala que se destina a um público que já conhece a natureza de Deus Pai e do Espírito Santo, mas que precisa reconhecer a autoridade e o papel crucial de Jesus na salvação. Jesus tem um papel crucial, interceder junto ao Pai. E a autoridade de Jesus qual é? Todas. Todas. Aqui você pensar, ele tem autoridade para tudo. Antes de tudo existir, ele já existia. Ué, assim, pastor? Por quê? Porque ninguém explica Deus. Deus é Jesus e Jesus é Deus. Por isso que eu falei antes, no início. Tem que deixar as picuinhas, deixar essas brigas de estar falando de uma forma, o outro falando de outra. O contexto aqui é o mesmo. Nós temos que pregar fé, arrependimento, salvação, para nós estar ganhando almas para Jesus. Isso sim. Agora, qual o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual o contexto? Este batismo ele é mencionado aqui em Mateus, mais uma vez, como estava falando. Ele é mencionado aqui em Mateus, no verso 19, no capítulo 28, né? E, na verdade, é o mandamento de Jesus aos seus discípulos para batizarem todos os povos, ensinando-lhes a natureza. Que natureza é essa? Ensinando-lhes a natureza tritariana de Deus. E qual é, pastor, a natureza? Eu já vi pastores discutindo essa questão. Negócio tritariano, o que é isso? Me mostra, então me fala, não sei o que está. Ei, tritariana é 3. Isso é como nós estivéssemos contando aqui, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, nós estivéssemos dentro da sala de aula estudando algarismo romano. Pelo amor de Deus, nós não podemos, tanta coisa para nós preocupar em buscar para perto de Deus, está preocupando. Tritariano é 3. É porque Deus, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Jesus, Jesus também é Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Tem que parar com essas discussões, porque aí a gente está perdendo terreno para o inimigo. O inimigo tem que cair por terra, ele tem que ser derrotado. Nós temos que ter cuidado. Então veja que esse batismo aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o contexto, este batismo, ele é mencionado aqui no livro de Mateus, como foi falado, em mandamentos de Jesus aos seus discípulos, para batizar todos os povos, ensinando-lhes a natureza tritariana de Deus. E qual a mensagem? Qual a mensagem? Essa mensagem, ela destina ao quê? Qual o destino desta mensagem? Destina-se a um público que não conhece a natureza da Trindade e precisa ser ensinado sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é isso, irmãos. Em resumo,
Em resumo, o que temos a dizer é que o batismo em nome de Jesus é uma forma de reconhecer a fé em Jesus como Senhor e Messias, enquanto o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma forma de reconhecer a fé na Trindade. Então, o contexto é o mesmo, o resumo é o mesmo. Eu falo assim porque tem horas que a gente fica um pouco, como eu poderia dizer, irado, chateado, Senhor, que a gente vê servos de Deus discutindo. Dentro da Bíblia existe, o livro é muito rico, é muito bom, é vivo, é gostoso, é Deus falando com a gente. Existe vários e vários aqui contextos para que nós possamos aqui buscar a leitura, a nossa interpretação para fazer dentro da Bíblia aquele batismo. Acabou! Ganha a alma para Jesus, ensina esse abençoado, esse convertido, novo convertido, de que Jesus, só Ele salva, cura e liberta. Que Jesus é Deus, que Deus é Jesus, que antes de tudo existir, Ele já existia. Então vejamos, o batismo em nome de Jesus é uma forma de reconhecer a fé em Jesus como Senhor e Messias, enquanto o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma forma de reconhecer a fé na Trindade. Agora, qual o papel? Ambos aqui, melhor dizendo assim, ambos os batismos são formas válidas. A forma é válida. Ambos os batismos aqui são formas válidas de professar a fé, sendo que a escolha de um ou outro depende do contexto e do público. Viu só? Sendo que a escolha de um ou outro depende do contexto e do público. Eu me lembro que quando eu desci as águas, eu desci aqui no capítulo 2, do versículo 38 do livro de Atos. Do livro de Atos, eu desci as águas aqui. E disse-lhe que quando arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu desci as águas assim. Amém? Mas se também, quando Deus me resgatou desse mundo imundo, se fosse também Pai, Filho e Espírito Santo, estava bom também. Porque aqui a obra é uma só. Aqui não tem para onde ir. É uma só. Nós temos que entender isso. Agora, depende muito do público, do contexto, né? Muitos ministérios cristãos batizam mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Outros batizam em nome de Jesus, como eu gosto, amo. Eu tenho no meu particular, veja bem, não estou falando com ninguém, mas eu tenho comigo essa questão, assim, o nome de Jesus ainda, eu tenho comigo, porque eu vejo, viu? Eu vejo, já testemunhei. Eu já testemunhei. E eu já cheguei em ministérios que eu falei em nome de Jesus e eu vi bico de tucano e cara feia. Que tamanha ignorância de um ser humano, de um servo de Deus, de um cristão. Então, dá para você notar que o nome de Jesus, nem sempre para aqueles que já conhecem a palavra, está sendo aceito. Aquele que sofreu por nós, que era Deus, ele veio 100% homem, 100% espírito, e que sofreu por nós, sem nenhuma mácula. Mas quando fala em nome de Jesus, você vai dizer, em nome de Jesus, tem pessoas, eu já vi crente cristão recuar um pouquinho da gente, eu já vi isso, já recuou de mim, mas Jesus está comigo, e eu vejo e eu entendo, mas para mim está tudo bem,
E eu vou seguindo minha jornada. Então veja bem o que a palavra de Deus nos ensina. Ambos os batismos são formas válidas de processar a fé, sendo que a escolha de um ou outro depende do contexto e do público. Né? Então, para além destas diferenças, o batismo, seja em nome de Jesus ou da Trindade, é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé e obediência que simboliza a morte para o pecado, nascimento para uma nova vida em Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Viu só como é simples, como Deus é Jesus, Jesus é Deus, e Deus não quer essas disseções dentro do contexto religioso. Eu já não vou dizer religioso, não. Religiosidade realmente existe, esses contextos, dentro do contexto bíblico. Pelo amor de Deus. Olha o que eles nos falam. O batismo, seja em nome de Jesus ou da Trindade, é um ato de fé. É um ato de fé e obediência que simboliza a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Após o batismo, o Espírito Santo é dado, capacitando o crente a viver uma vida consagrada a Deus. Amém? Aqui está hoje falando aqui do batismo, por conta que hoje, daqueles que desceram as águas, e que os pastores, hoje considerado o dia do pastor, que para mim é todos os dias, e pastores para mim são todos aqueles que fazem a obra de Deus, né? Então, achei bem melhor aqui, buscar esta palavra aqui para falar dessa questão do batismo, né? E mandar, né, estar aqui orando por vocês que desceram as águas hoje, meus irmãos, meus amados, né? Como eu falei anteriormente, da Manu, né? Por aí afora, em estado longe, e demais pessoas. Que Deus em Cristo venha abençoar cada um de vocês. Vocês viram essa mensagem? Ouçam com atenção. Cuidado, a religiosidade traz cegueira espiritual. Não entre, não vá pelo dogma do homem. Eu sou homem. Quando eu falo homem, eu estou falando do gênero. Não vá. Viu, Manu? Não vá. Viu, Antônio, Manuel, Maria, que hoje desceu as águas? Não vá pelo dogma do homem, não. Seu negócio é você, Jesus e a Bíblia. A doutrina está aqui, ó. Se você procurar, você encontra, ó. A doutrina que você precisa está aqui. Examine aqui, que a doutrina está aqui. Tenha cuidado. Estamos vivendo tempos aonde realmente não estão pregando o evangelho genuíno, de verdade, e estão fazendo assim uma farofa. Então temos que ter muito cuidado. Viu? Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um. E eu sei que após o batismo, o Espírito Santo é dado, capacitando o crente a viver uma vida consagrada a Deus. Se você ainda não deu um passo para Jesus, dê. E eu quero dizer, nesta noite aqui, que Deus, que Jesus é o único Salvador de nossas vidas. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Leia a Bíblia. A verdade é quem? É Jesus. A verdade é quem? É a palavra. Leia a Bíblia. Tem aqui, né? Vejam o papel, né, da Trindade, de cada um, de Jesus. Amém? De cada um. Leia, busque. Hoje está fácil para você estar lendo, para você estar meditando. Que Deus em Cristo abençoe. Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Senhor venha, Pai amado,
Fazer com que todos aqueles novos convertidos que hoje desceram as águas e aqueles que ainda estão por descer as águas, Pai amado, permaneça na tua palavra, Senhor, e que venha, meu Deus, suportar todas as adversidades que existem, que a tua palavra nos ensina que no mundo tereis aflição. Mas nós se encontra também lá em Apocalipse, que aquele que suportar até o final receberá a coroa da vitória. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a cada um. Se você ainda não deu um passo para Jesus, dê. Aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Lembre-se, Deus está aí, Jesus está aí de braços abertos para você. Dê o primeiro passo. Você que está afastado de Jesus, volte de novo. Volte de novo. Busque, porque tá para acabar tudo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Amém? Que Deus venha abençoar a cada um. Uma semana cheia de bênção, de amor. Você, pai, você, mãe, ensine teu filho o caminho que deve andar, que ainda na velhice não se arrependerá. E para a palavra, para a meditação, foi Atos 2, versículo 38, e também Mateus 28, versículo 19. Faça o estudo bíblico. Leia a Bíblia para você ficar mais sábio. Crer na Bíblia para você ficar mais perto da salvação. Eu mando aqui o meu abraço, a minha paz para os meus amados e as minhas amadas nos 4 cantos deste mundo. Por onde eu andei viajando, conhecendo pessoas e falando do amor de Deus, trabalhando com caminhão e falando do amor de Deus. Eita glória! É gostoso demais. Amém? Vai lá no canal, no YouTube, deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário. Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós. Glória a Deus, aleluia!